Sandra Tavares podia ter continuado no desporto, o voleibol, do qual foi profissional, podia pertencer ainda ao universo da moda, foi modelo, podia estar em qualquer outro lado, mas ela mora nas vinhas, nas do Douro e nas da região de Lisboa, em Alenquer, já que é enóloga de ambas. Ninguém tem mais curiosidade do que eu em ouvir esta história. Uma história de excelência, claro. O vinho no feminino. Sandra, bem-vinda. E vou já começar por isto. Tem algum sentido, peço desculpa se não tiver, falar do vinho no feminino? Sabe porque é que eu digo isto? É porque para mim é muito interessante pensar num vinho idealizado e produzido por uma mulher. Pode haver, talvez não haja, alguma diferença no resultado final de uma garrafa de vinho? Eu acho que, muito obrigada, Maria João, é um prazer enorme de estar aqui e ser uma das convidadas do seu podcast. Fico mesmo honrada e muito feliz. Por amor de Deus, vamos muito lá. Feliz. Eu acho que o vinho no feminino é um bocadinho difícil de dizer, porque eu acho que no fundo é a forma como nós interpretamos a terra e eu acho que nós, sendo mulheres, muitas vezes preocupamos com muitos detalhes e pormenores. Exatamente. Exatamente, por isso acho que existe esse nível de detalhe que se pode perceber nos vinhos feitos por mulheres. Olhar portanto, para a terra, sim, com mais detalhe, mais atenção, mais curiosidade. Exatamente, é isso? Sim. Eu acho que... Porque acho que temos muitas sensibilidades que muitas vezes os homens não têm. E não é que queiram... Não é que sejam melhores ou piores, não, mas que... Não estamos aqui a estabelecer comparações, mas a sim, falar das diferenças. Eu acho que quando olho para uma vinha ou quando estou a provar um vinho, eu acho e é engraçado porque eu trabalho com o Jorge, com o meu marido. Com o seu marido. E é muito giro ver a forma diferente como nós interpretamos não só a vinha, mas os vinhos. Claro, e a forma como reagem. Exatamente, sim. E por vezes ironizam ou sorriem com o facto de reagirem de forma diferente. E já nos conhecemos muito bem, portanto conseguimos perceber exatamente o que é que estamos à procura. E quem é que ganha normalmente na reação que acaba por ser a escolhida? Eu acho que não ganha ninguém, quer dizer, não é um que ganhe. Portanto, sim, eu acho que uma coisa muito engraçada é trabalhando juntos ou trabalhando em equipa, eu acho que é muito importante estar muito bem definido qual é o nosso propósito, qual é o nosso foco ou o nosso objetivo para cada vinho ou para cada produto que estamos a fazer ou a idealizar. E isso é feito em conjunto, é partilhado pelos dois e pelo resto da equipa até conseguirmos chegar ao produto final. Por isso, e depois é mais fácil trabalharmos juntos porque sabemos que, mesmo tendo opiniões diferentes, muitas vezes... Mas estão a fazer o mesmo. Exatamente, sabemos que para ali temos que os dois ir naquele caminho, por isso... Mas, por exemplo, no todo de um processo de fazer de um vinho, que é uma coisa longa, pode acontecer que, como a mulher é muito mais intuitiva, arrisca mais, é capaz de gerir melhor uma simultaneidade de tarefas, de solicitações. Era também por isso que eu perguntava se podia haver uma diferença e ser valorizada. A intuição é com certeza valorizada. Isso é engraçado que quando estamos a provar ou quando estamos a falar dos vinhos e estamos a idealizar, isso, quando trabalho com o Jorge, realmente ele ouve-me imenso e ajuda-me realmente a dar continuidade às minhas intuições e às minhas ideias. Por isso. E o que é que acontece quando há um desacordo franco sobre o produto ou sobre alguma etapa do processo de fazer o vinho? Tem acontecido discordâncias, não direi radicais, mas determinados pormenores, sim. Isso é giro porque eu acho que o Jorge ganha, mas o Jorge diz sempre que não, que sou eu que ganho nas decisões finais. Por isso acho que depende muito. Acho que somos os dois, ou mesmo quando trabalho em Chocapalha e trabalho com o Miguel, que é o enólogo que trabalha comigo lá. Chocapalha, estamos a falar da região de Lisboa. Marcada de Lisboa e de Alenquer, a quinta da sua família. Já lá irei. Mas diga. Mas tanto nas duas quintas e nos dois projetos, acho que tem essa facilidade e sermos muito francos e muito frontais e
conseguimos perfeitamente perceber qual é que tem mais razão ou qual é que será a melhor opção. A melhor opção. Não há... Sim, não há litígio, não há conflito. Não, há, todo o objetivo é o mesmo. E quando falou do Miguel, e na Quinta do Chocapalha, e no vinho Chocapalha, é o enólogo de lá que se chama Miguel. Miguel Cavaco, sim. Miguel Carvalho, que é enólogo de lá e que não tem nada a ver... Não tem nada a ver com o projeto o Douro, onde a Sandra Tavares vive com o seu marido e com os seus 3 filhos. Mas então eu pelo menos já louvei a intuição e a capacidade de risco e de gerir simultâneas da mulher. Já posso seguir em frente. Já louvei com a sua colaboração, claro. Olha, a escolha do curso de agronomia que fez no Instituto Superior de Agronomia era já um sinal, ou podia ser já um sinal do que viria a ser a sua vida, ou não havia vinho nem vinhas no horizonte? Não, já havia. É engraçado que eu desde muito pequenina, e isto tem a ver com as minhas vivências, e tive a sorte, os meus pais sempre gostaram de campo e o meu pai ficou responsável de uma quinta de família em conjunto com um tio meu tio Manel, uma quinta que era do meu avô na zona de Alcochete. E então, mesmo o meu pai sendo oficial da Marinha, mas todos os fins de semana nós íamos passar os fins de semana em Alcochete, na Quinta da Coitadinha. Estávamos na terra. Portanto, a minha infância, nas minhas irmãs e nas minhas primas, foi sempre passada nessa quinta e tenho memórias incríveis. E desde aí começou-me o bichinho da terra, foi ganhando forma. Daí a agronomia, sim. Exatamente, sim. E é engraçado que eu desde muito pequena dizia que queria ser agricultora, queria estar com as mãos na terra, e estava sempre a mexer, a plantar coisas e a semear e por isso depois foi crescendo, mas de uma forma muito natural. Depois os meus pais decidiram comprar a Quinta de Chocapalha, isto nos anos 80, e aí a cultura maior, predominante, era a vinha, mas eu decidi enveredar por agronomia e pela área de fitotecnia, portanto, o mais geral possível, que era muito abrangente, porque eu gostava de todas as áreas, tanto também a área florestal, a área de horticultura, a área de fruticultura, por isso. E a vinha foi crescendo com a idade e claro, com a influência da Chocapalha na nossa vida. E depois só mais tarde é que fui tirar enologia. E depois até houve uma passagem por uma cidade italiana. Exatamente, mas também já lá vou. Eu antes disso, antes de pormos os pés na terra e as mãos nas vinhas, queria saber onde é que entra na sua vida a moda, que entrou muito, as passagens de modelos, a beleza, os produtos de beleza, os modelos, os costureiros, os designers, e onde é que entra o voleibol como profissional? Conte-nos lá um bocadinho desta história antes de eu perguntar porque é que veio a ganhar a enologia. Sim, eu acho que é engraçado que eu sendo muito alta, e isso é uma característica... Para o voleibol é fantástico chegar àquela rede. Exatamente, e da minha família somos todos muito altos e eu sou uma das mais altas da família, e na altura, quando era miúda, sofria bastante. Porque na altura, claro, tem a ver, claro, na adolescência uns bocadinho foi complexos. Horrível, sim. Pronto, e então acho que sempre procurei áreas que me pudesse... Claro, incluir bem. Claro. E não desporto, destoar. Não destoar, exatamente. E acho que o vôlei foi uma procura minha, que queria fazer um desporto de equipa, porque me precisava de integrar num grupo e de sentir bem e crescer. E o vôlei realmente acho que é um desporto muito giro e muito bom. Fantástico. E tive a sorte de jogar e depois ir para a seleção nacional e tive de passar muito bons anos. Quantos anos foram? Foram cerca de 13 anos. Eu comecei muito nova a jogar vôlei. Com que idade? Com cerca de 10, sim. 10, sim. Bravo. 10, 11, eu acho que tinha quase 11 anos quando comecei a jogar vôlei e depois fui com continuando. 20, sim, e depois quando estava na faculdade tive que desistir porque não conseguia conciliar tudo, mas já jogava só mais. Mas era profissional, sim, quer dizer, era uma honra, caramba. Adorava, sim, acho que foi ótimo e vejo hoje em dia o quão importante foi o desporto na minha formação. A disciplina, o cumprir, a ambição. Tudo, e a resiliência que se ganha e
o perder. Eu acho que é muito importante nós saber sabermos perder. Saber perder como se sabe ganhar. Exatamente, e conseguir dar a volta e estar bem para o próximo jogo e para a próxima etapa, isso acho que é fundamental. Mas agora falta a moda. moda. Sim, isso é giro, que eu desde miúda, minha mãe diz que eu desde muito pequenina era sempre muito chata e picuinhas com a roupa. E antes, você não é de toda esta geração, evidentemente, mas de antes dizia-se uma toleirona. Era quando se era um bocadinho vaidoso. Sim, era, e sempre fui. E a minha mãe dizia que eu era das três, era a mais... São 3 irmãs. São 3 irmãs, sim, que eu era muito, queria sempre tudo a combinar e isso tudo, e era muito, desde muito, muito nova. E sempre tive o fascínio da moda. Também acho que achei que era uma forma também de aproveitar a minha altura, e fui à procura de cursos de moda e de agências. Foi giro, porque na altura... Em Lisboa. Em Lisboa, sim. Isto na altura, nos finais dos anos 80, a moda não era como hoje em dia. Não, com certeza. E não era tão fácil perceber como lá chegar. E não era... Portanto, foi difícil. Para os meus pais, no início, não acharam muita graça eu ir para a moda, mas eu gostava imenso. E acho que foi também uma etapa muito importante para mim. Para além de ter conhecido pessoas incríveis, eu acho que me deu uma abertura de mundo tão incrível. Interessante num mundo um universo tão distinto do desporto. Isso é que é muito interessante. E há uma ligação tão grande com a arte, com a zona com o design e com a beleza e de criação, que eu acho que tudo faz sentido depois para o meu trabalho de hoje em dia, não é? Tanto saber estar, não é saber tão apresentar, assim, pode não ser tão distinta assim. Exatamente. A criatividade não é certamente, está ao serviço de uma coisa e na outra coisa está ao serviço de outra. Exatamente. Mas pode-se falar de criatividade. E foi manequim de primeira, chamada modelo de primeira, portanto fez muitos desfiles em... Sim, fiz imensos desfiles e tive muita sorte. Aqui no estrangeiro? Sim, cá em Portugal, na maior parte, e também fiz alguns desfiles em Paris e Milão e também em Nova Iorque, mas muito pouco, porque como eu estava a estudar, e isso era um ponto muito assente, era eu não pouco queria... um travão ou uma dificuldade. Eu não queria largar uma época de exames e ir claro. Porque ainda por cima a época de exames calha sempre na altura na época das passagens e das apresentações das coleções. Por isso, mas pronto, foi uma decisão minha. Eu queria terminar o curso, sabia que a moda ia ser uma fase passageira e efêmera, não é? Claro. Iria terminar, portanto, não apostei a 100% na moda internacional, portanto, tive mais em Portugal. E guardou alguma recordação ou alguma carinho especial ou admiração por algum designer português? Sim, imensos. Por exemplo, quem sempre tive muita ligação e foi sempre um dos que me apadrinhou muito foi o José Carlos. Sim, o José Carlos, lembro-me bem dele. Sempre foi dos primeiros designers que eu desfilei, e sempre um querido, muito atencioso e sempre era muito, muito generoso. Amigo e genuíno, sim. Depois também José António Tenente, foi também de quem desfilei sempre muito. Paulo Matos... os Manéis. E vê alguém dessas pessoas hoje em dia? Infelizmente menos, não, por muito causa menos, do tempo e da geografia, não mas é? Mas continuo a acompanhar, continuo a mandar mensagens, mas muito pouco. Estou muito desligada, até porque não estou fisicamente muito em Lisboa, ou quando venho é sempre a correr. Não tem tempo, como hoje, que chega aqui a Alvalade e vai apanhar um avião já para Londres para uma apresentação do seu vinho do Porto. Olha, agora vamos assentar no Douro, mais concretamente começando pelo Vale do Pinhão, e vamos apiar no ano 1999 e na grande aventura que aí começaria no fim dessa década, não foi? Exatamente, 99. foi. Não só encontrou o amor da sua vida, como casou, e um tempo depois nasceu o Pintas. Não um bebé que viria a seguir, mas um vinho quase profético, porque o Pintas anunciava o que de novo uma nova geração estava a fazer no Douro. Não posso, acho eu, ter despertado mais curiosidade em quem nos está a ver ou a ouvir do que dizer que nasceu um Pintas que ia mudar o olhar que
que se tinha até aí sobre o Douro e aquilo que se podia vir a alterar para melhor. Sim, eu acho que foi... Obrigada por esta descrição, até fico super lisonjeada, mas eu acho que 99 foi realmente um ano muito marcante para mim, para o Jorge e também para uma geração de enólogos, que é engraçado, que foi um ano que muitos projetos começaram nesse ano. E realmente foi muito bom, porque acho que uma das razões para o Douro estar onde está foi exatamente essa geração que começou nessa altura com ideias muito diferentes e com uma vontade enorme de criar vinhos diferenciadores do Douro. No nosso caso, eu e o Jorge tínhamos uma vontade enorme de criar vinhos com muito sentido de terroir, de sentido de local, e daí que escolhemos uma vinha muito velha no Vale do Pinhão, porque acreditávamos que é um dos locais mais carismáticos do Douro para a produção de vintage, e claro, também queríamos mostrar que era possível fazer um grande vinho do Douro numa dessas vinhas. E foi assim que criou-se o Pintas, mas com uma visão muito... Após viajar bastante e visitar muitas regiões reconhecidas na Europa, e não só na Europa, queríamos... E quando é o não só na Europa, era o quê? Estados Unidos, claro, fazíamos mais Estados Unidos, Califórnia. Sim. Queríamos colocar o Douro no mapa e Portugal no mapa, e achámos que fazendo o que mais temos diferenciador no Douro são as vinhas velhas que temos não só no Douro, mas temos em Portugal, mas no Douro temos muita quantidade de vinhas velhas incríveis. Eu sei que foi a sua grande aposta. Tenho aqui uma pergunta para daqui a um bocadinho sobre isso. Mas diga. Eu acho interessante porque já falou 2 ou 3 vezes nas vinhas velhas e eu percebo que foram um grande motor, se quiser, ou um grande ponto de partida. Foi um grande motor, porque são únicas. Eu acho que não existe outro local do mundo em que tenhamos tanta diversidade e com material genético tão incrível e tão único como em Portugal e nomeadamente no Douro. No Douro estas vinhas velhas têm 40, 50 castas diferentes e que se consegue criar, e cada parcela tem um blend diferente, portanto consegue-se criar vinhos, eu digo sempre, na sua essência de terroir, portanto são mesmo vinhos que expressam bem aquela parcela, e daí que foi a nossa vontade, foi criar um vinho de uma parcela única, que são vinhas hoje em dia com 95 anos, na altura tinham 70, porque fazemos 25 anos este ano do projeto da Wine and Soul, e a vinha é uma vinha incrível, tudo com mais de 40 castas misturadas, virada a poente, mas com altitude, por isso conseguimos criar um bom equilíbrio de fruta, mas com frescura. E acho que foi uma aposta muito... Foi, no fundo, a nossa sensibilidade que nos encaminhou para aquela vinha. E a sua intuição também. também, mas também do Jorge. Não, com certeza, não estou aqui a valorizar um em detrimento do outro. É evidente que resulta, tudo o que vocês fizeram resulta da vontade e do conhecimento dos dois. É engraçado porque quando começámos este projeto, nós fomos escrevendo assim num papel, foi muito giro, porque depois das várias viagens que fizemos por várias regiões e provar vários vinhos, nós fomos escrevendo o que é que queríamos que o nosso vinho tivesse, ou como é que ele fosse. E fomos escrevendo e depois andámos à procura no Douro onde encontraríamos essa vinha para comprar as uvas nessa altura. O Pintas foi também a porta de entrada para a empresa que vocês vieram a criar, a Wine and Soul, em 2001. Exatamente. Foi o Pintas que foi, digamos, o portão que se abriu e tornou possível a entrada numa empresa em mais trabalho mais sólido, mais estruturado. Fomos crescendo com o Pintas. O Pintas foi o primeiro vinho que produzimos juntos, e depois a partir do Pintas fomos comprando outras vinhas e criando outros vinhos e criando o nosso portfólio e criando a Wine and Soul. Sim, o Manuela é do Chocapalha ou é da... da Wine and Soul, é do Douro. É do Douro e o Guru. E o Guru também, sim. Eu lembro-me destes três. Nós começámos a fazer o Pintas, depois quisemos fazer um branco muito clássico, muita identidade e mineralidade, e fomos para as zonas mais altas do Douro, com mais frescura, e criámos o Guru. E mais tarde, em 2005, criámos o Pintas Character, que são várias vinhas velhas que compramos em Valmendis, na aldeia de Valmendis.
E em 2009 conseguimos concretizar um sonho nosso de comprar uma quinta que era de família do Jorge, que é a Quinta da Manuela, que é uma quinta incrível. E que deu o vinho Manuela. E dá os vinhos Manuela, sim. Sandra, acabou o curso de agronomia, com certeza que estava industriada e com conhecimentos, mas não o suficiente, talvez, para a dimensão e a ambição e o tamanho do projeto ao qual iria entregar a sua vida profissional. Como é que aprendia enquanto fazia, lia, falava com pessoas que sabiam mais do que a Sandra? Como é que foi o tornar-se naquilo em que se tornou hoje, que é uma enóloga indiscutível e cheia de prémios? Obrigada. Não, acho que foi tudo um processo muito natural. Acho que foi sempre a curiosidade e vontade da procura de melhorar, não é? Portanto, é estudar quando podia e o mais possível, mas tenho que agradecer aos meus amigos e colegas enólogos ou viticultores, porque aprendemos todos os dias com todas as pessoas. Portanto, acho que se aprende todos os dias, percebo muito bem o que é que está a dizer. Desde falar com o lavrador mais simples ao enólogo que eu mais admiro, ao jornalista que sabe e que comenta os nossos vinhos, estamos sempre a aprender. Portanto, mas sim, esta busca incessante tem que ser contínua, não é? Tem que ser para toda a vida. Contínua. E é contínua para toda a vida, como é óbvio. Contínua. Sim. Também há os vinhedos de Alenquer, a tal região demarcada de Lisboa, e que são as vinhas que estão na Quinta da Chocapalha, que a Sandra já nos contou que tinha sido comprada pelos seus pais, e onde a Sandra já tem hoje uma fortíssima assinatura. O que eu queria saber, eu e quem está a ouvir com certeza, como é que é oficiar, trabalhar, olhar, lidar com castas forçosamente tão diferentes, de zonas geográficas tão distintas como o Douro e Lisboa. O que é que isto implica? Tem que se ter em atenção o quê? Quando a Sandra chega a Alenquer, o que é que acontece? Ou quando olha as suas vinhas do Douro, o que é que acontece? Sim. Não é a mesma coisa. Não, é totalmente diferente. Exatamente. De comum só há as vinhas. Exatamente, mas eu acho que isso é a magia do vinho. Claro, é evidente. E como enólogos temos que conseguir interpretar as regiões diferentes e os terroirs diferentes, as terras, o clima e as castas. E isso acho que é o mais fascinante do nosso trabalho. É, no fundo, criar vinhos muito diferenciadores e que se consigam impor pela diferença. Exatamente, sim. E a qualidade. Isso é o que nos dá mais prazer, é conseguir perceber. Basta cheirar, este vinho é de Chocapalha, ou basta cheirar, este vinho é do Douro. Mas isso é pegar na matéria-prima, está tudo na uva, não é? E a intervenção mínima na adega. Intervenção mínima na adega. Desenvolve lá, explica lá. Exatamente, sim, é no fundo porque todo o nosso trabalho é muito conhecer as vinhas e trabalhar as vinhas de forma na viticultura a conseguir ter uvas perfeitas ou uvas em muito boas condições para que na adega sejam umas fermentações simples e depois estágios. Claro. Portanto não há grande intervenção. Portanto, e de forma a que os vinhos sejam claros e transparentes de onde vêm. Claro, e isso é como nós gostamos de trabalhar, portanto é esse o objetivo. E Chocapalha tem este perfil tão diferente do Douro, porque é uma região completamente diferente, temos muita influência atlântica, estamos muito próximos do oceano e que lhe dá realmente um microclima incrível. Com muita frescura, com muito boas amplitudes térmicas, que no Douro temos devido à altitude, em Lisboa temos devido à proximidade do mar. Por isso conseguimos criar vinhos com muito boa acidez, com muita mineralidade e salinidade, que eu acho então nos brancos acho que é incrível, são vinhos super gastronómicos e muito, muito frescos de sabor. E como é que se organiza?
vive no Douro, trabalha Sim. mais no Douro, Sim. mas tem também o Choca-Palha e a Quinta na sua responsabilidade. Exatamente. com o Miguel que disse. Miguel Cavaco, Sim. Cavaco. Eu tento. Tenho uma equipa muito boa em Choca-Palha, nomeadamente eu trabalho com os meus pais. Meus pais são os mentores e os guardiões da E Quinta. estão os dois ativos graças a no Deus. Choca-Palha. Sim, então. Minha mãe mais não é no turismo, o meu pai na viticultura. Mas tenho a minha irmã que é incrível, que a minha irmã, enóloga não é enóloga, é economista, mas que já quase há 15 anos, agora tu palha-me a dar, mas há mais de 15 anos que mudou radicalmente de vida. Ela era financeira e trabalhava em um grupo muito grande financeiro e mudou-se de armas e bagagens para Choca-Palha sem perceber nada do negócio criou um espírito. Percebe tudo e é engraçado como que no início ela questionava-me tudo porque é muito financeira, eu sou mais criativa e é engraçado que hoje em dia ela que tem uma visão de estratégia, mas também do negócio de uma forma... Mas é muito interessante que é uma empresa completamente familiar. Exatamente, sim. É o exemplo de uma empresa familiar Raiuci, que conseguiu, que se impôs. Sim, é muito familiar. Podem estar toda orgulhosos. A equipa é muito familiar porque temos pessoas que trabalham na nossa equipa há 40 anos, há 30 anos. O Miguel trabalha connosco já há mais de 15 anos também, portanto, e isto é muito bom ter esse background atrás, essa equipe, exatamente. Sim, claro que sim. A Sandra já falou das vinhas velhas. Eu volto a elas por causa do tal vinho no feminino, que é uma ideia que eu acho que é engraçado. Eu falava há pouco da intuição e acho que foi também ela que a levou a olhar para as vinhas de outra maneira. Mas foi sobretudo a Sandra, já como enóloga, ter percebido que havia ali um valor ou um potencial, talvez ainda não totalmente descoberto nesses vinhedos, a possibilidade de uma reinvenção ou uma reencarnação dessas uvas, dessas vinhas, dessas uvas. Eu acho que sim, eu tive sempre um fascínio muito grande de vinhas velhas. Isto é uma explicação, porque... Pois eu ia apontar porque, sim, de facto. Porque eu, ao estudar agronomia, eu depois especializei-me em viticultura e no meu estágio de final de curso de viticultura, de agronomia, fiz um estudo sobre clones e sobre de algumas castas. E estava muito focada em perceber as diferenças dos vários clones e quais as características de cada um dos clones. E quando cheguei ao Douro, eu nunca tinha visto vinhas velhas com tanta diversidade de castas e de clones em cada uma das... Sim. Como no Douro, eu nunca tinha visto e tinha passado por várias Portanto, regiões. Foi um impacto logo. Foi um impacto e achei que sempre pensei, isto é um museu vivo, isto não existe e tem que ser preservado. Graças a Deus foram preservadas na altura, e estamos a falar nos anos 90, no finais dos anos 90, sim. Foi quando eu cheguei a primeira vez ao Douro. Penso que foram muito, porque é muita minifúndios, portanto havia muitos lavradores muito pequeninos que mantinham estas vinhas ao longo das gerações e também pelo atraso relativamente a outras regiões em que fizeram grandes recuperações de vinhas. Portanto, tínhamos este património todo ali em bruto. Claro. No fundo era um diamante em bruto e era preciso pegar nele, acho eu, antes que se fosse perdendo. E está-se a perder muita coisa. Por isso, sempre disse ao Jorge, não, vamos fazer vinhos de vinhas velhas, e acho que isso foi uma coisa que nos diferenciou da primeira geração que começou a explorar o Douro em vinhos de topo do Douro. Porque achámos que não há melhor que as vinhas velhas em termos de blend, porque o blend já está feito na própria vinha. Na própria vinha, claro. E esta interação das plantas na vinha é incrível. Tanto conseguimos ter uma harmonia e um equilíbrio e complexidade que é muito difícil replicar, nós humanos, a posteriori. Acho eu, mas isto é a minha forma de estar. Mas o que eu quero é ouvir a sua opinião e o seu também, saber. O que me fascina nas vinhas velhas, claro que é também o sistema radicular, são vinhas muito resilientes, vinhas muito bem adaptadas
tanto ao clima como também aos solos, que são muito pobres no caso do Douro. Portanto, conseguimos ter uma consistência de qualidade, e isso tem-se visto ao longo destes anos todos, não só nós, mas outros produtores que trabalham com vinhas velhas, que são vinhas com uma consistência e um perfil sempre muito constante e que não nos... e são muito leais, são muito leais. São leais, exatamente, não os deixam ficar mal, não criam armadilhas. Exatamente. Olha, um dia ouvia dizer, nós viemos para quebrar regras. Eu queria saber quais é que deviam ser quebradas e substituídas por que outras? Eu acho que nós tentámos desmistificar um bocadinho o mundo dos vinhos, que na altura era muito, ainda é um pouco, já está muito diferente com esta geração que agora está a aparecer. Que idade é que a Sandra tem? 54. E, portanto, acho que é ótimo, porque acho que tem que se desmistificar o vinho e cada vez mais torná-lo mais próximo das pessoas. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar, era tudo muito sério, muito grave. Sério, muito assim. Sim, claro. Era tudo muito distante, não é? As pessoas tinham medo de falar de vinho, até ordem, eu. Sim, porque era tudo com palavreado, tão difícil, os descritores dos vinhos, era tudo muito complicado e no fundo o vinho para mim é uma emoção. Pretencioso, talvez até. Também, sim. E distante das pessoas. Distante, sim, claro. E eu acho que o vinho é um produto de convívio e que, claro que depois há vários níveis de conhecimento, isso tudo, mas o objetivo máximo no vinho, acho eu, é social, é de aproximar pessoas. Claro. É, no fundo, tem um lado festivo e que tem que ser aproveitado e celebrado, exatamente. Não é um produto tão nobre como o vinho do ponto de vista social, que muitas vezes as pessoas se esquecem, não é? Portanto, claro que é uma bebida, mas no fundo acho que é um produto que une as pessoas, e eu acho que cada vez mais hoje em dia precisamos de produtos que unam as pessoas e façam-nos desligar das redes sociais ou da televisão ou de coisas e das tragédias todas que existem. Aliás, há poucas coisas tão boas como uma boa conversa com um bom vinho. Com vinho, acho que sim. Há muito poucas tão boas como esta, exatamente. Por isso acho que nós queríamos criar, não era quebrar regras do ponto de vista de aproximar e desmistificar um pouco, daí até a gravidade, a distância, exatamente. A severidade, claro. Daí o nome Pintas foi um bocadinho por isso, claro. Que nós não tínhamos marca, nós fizemos o vinho em 2001, mas não tínhamos marca, não tínhamos vinhas na altura. E então queríamos criar um vinho que fosse fácil as pessoas memorizarem. E depois olhámos para o nosso cão, que se chamava Pintas, era um pointer, e dissemos, por que não Pintas? E achámos, porque ele era delicioso, ele andava sempre connosco, fazia-nos imensa companhia e adorava estar na vinha. E depois, mas fomos super criticados por dizer, não, isto não é um nome sério para um vinho sério. Assim, mas porquê é que tem que ser sério? Eu acho que o mais importante é ter um significado para nós e nós acreditarmos nesse... E qualidade, claro. E depois, a partir daí... Olha, diga-me, como é que é o dia-a-dia de uma enóloga? É sempre diferente ou consegue encontrar alguma amparadora disciplina ou rotina, apesar de ter duas frentes de batalha no Douro e em Alenquer? É difícil, eu acho que não tenho rotinas, isso acho que é bom e mau, mas... As rotinas às vezes têm um lado bom. Sim, exatamente. São disciplinadoras. Exatamente, mas infelizmente na nossa vida eu acho que são tantas frentes que temos que amparar, claro. E muitas vezes são alteradas de um dia para o outro e, portanto, é muito difícil ter uma rotina claro, certa, muito sim. certa, que há coisas que vamos, como é óbvio, acompanhar os nossos filhos ou levá-los à escola quando podemos, isso é a rotina máxima que conseguimos. Claro, evidente. E depois a partir daí o dia é um bocadinho, muitas vezes eu e o Jorge dividimos um para cada lado para conseguir ir de todas as frentes, porque para além de produzir o vinho e acompanhar as vinhas, a parte comercial é muito importante e nós daí que temos que viajar bastante. Portanto, e esse acompanhamento ao mercado tira muito tempo e requer muitas viagens. Mas é a outra metade, digamos, ou é a outra face da moeda, porque o vinho tem que ser
dado a beber, dado a conhecer, comprado, etc. Não é? Portanto, é uma fase muito difícil e desafiadora, mas por isso também acho que a nossa profissão, e acho que somos uns sortudos, porque realmente... Os sortudos é bom, sim. Somos sortudos porque... Não, porque trabalharam muito, pode dizer, sim. E por fazermos com o que adoramos, mais claro. Isso, mas é uma profissão dura. Eu acho que é engraçado que as pessoas têm uma ideia do enólogo ser só provar vinhos. Uma pessoa que vai ali ver. Sim. Mas não, nós temos de estar com a mão na massa, portanto é um trabalho duro fisicamente, requer esforço físico. Está muitas vezes na terra, na adega, claro. E depois, para além disso, são muitas horas de trabalho, não só na vindima. Normalmente as pessoas acham que os enólogos só trabalham na vindima, não é só na vindima, requer, para além das viagens, que são muitas horas passadas nos aeroportos, sozinhos. Claro. E em hotéis sozinhos, sim, claro. Sim, claro. E que não é fácil, muitas vezes. E também... E a lidar com concorrências fortes, sim, exatamente. Fortes, com pressão, não é? Pressão, porque temos que vender e temos que posicionar e temos a missão para colocar o vinho naquele sítio e com objetivos muito específicos. Por isso, muitas vezes as pessoas veem a profissão de enólogo como muito glamourosa, mas não é. E isso é engraçado que eu muitas vezes faço comparação com a moda, porque as pessoas têm a ideia também que a moda é super glamourosa, mas não é. Tem um lado super moda, duro. Os bastidores da moda são duríssimos. São duríssimos. As pessoas só veem, é como no vinho, também só veem a parte glamourosa, que é as provas, que são os jantares, são os eventos. As fotografias nos jornais, claro, sim, claro. Mas por trás, é como na moda, exatamente. Ou outras profissões. Não, mas exatamente, claro, é uma boa comparação. Sim. Sandra, mas e depois a parte doméstica dos seus filhos, claro que agora já são grandes, os mais novos são gêmeos, têm 15 anos, portanto não necessitam tão prementemente de uma mãe ou de um pai em casa ou numa grande proximidade, mas não foi muito fácil para trás, não deve ter sido fácil essa conciliação. Por isso é que eu digo que a mulher gera bem a simultaneidade das solicitações. Isso é engraçado, nós realmente somos multitasking. Às vezes o engraçado que o Jorge disse, às vezes diz-me, como é que consegues fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que eu estou a pensar sempre em milhares de coisas. Conseguem. E quando tínhamos os bebés pequeninos era realmente difícil, mas graças a Deus correu bem, claro que com muitas ausências e eu às vezes sinto-me mal, não é? Mas está tudo bem. Olha, tenho um minuto para lhe perguntar se com tantos prémios foi eleita empresária do ano, escolhida em 2025, escolhida entre as 50 melhores do mundo, mencionada no Financial Times, etc. Muitos prémios. Sente-se, nada lhe subiu à cabeça, eu sei, e os seus amigos sabem, e as pessoas que a conhecem, mas é uma pessoa realizada. Chegou. Fez, trabalhou, conseguiu. Olha para si assim. Claro que sim, mas eu vejo estes prémios, claro, fico super feliz, não é? Mas, claro, é um reconhecimento do trabalho que fiz, sinto-me realizada, mas ainda quero fazer muito mais, como é óbvio. E vai nascer um novo vinho, como se fosse um novo bebê. Sim, temos uns projetos, sim, irão nascer outras coisas não. Em cima ou em baixo? No Douro Atlântico ou no... Nas duas quintas. Nas duas quintas. Muito bem. Sandra Tavares, gostei imenso de falar com a enóloga, gosto muito de vinho. Havia imensas curiosidades que eu tinha, ficaram aqui todas bem satisfeitas e acho que quem nos viu e ouviu também agradeço-lhe muito, entre o Douro e Londres, ter parado aqui em Alvalade. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer enorme. Obrigada.